Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da NIT Treinamentos. Meu nome é Camila Máximo, sou especialista em departamento pessoal e e-social, sou professora parceira e consultora aqui da NIT Treinamentos. Hoje no nosso vídeo nós vamos falar quais são as obrigações da empresa na concessão de estágio. Bom, vamos começar falando que existem duas modalidades para que seja feita a concessão de estágio. A primeira é o estágio obrigatório, aquela que é exigida para a formação do curso. E também tem o estágio não obrigatório. Nesse caso, o estagiário, o estudante, ele precisa ser remunerado pelos seus serviços. E ao contrário dos demais empregados, que é ali regido pela CLT, o estagiário ele tem uma legislação própria, que é a Lei 11.788 de 2008, conhecida também como a Lei do Estágio. Assim, ficam algumas dúvidas de quais são as obrigações da empresa na concessão do estágio. E esse é o nosso assunto do vídeo de hoje. Mas antes de eu continuar, já deixa aqui no nosso vídeo o seu like, ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo que nós trazemos aqui para você. Bom, de acordo com o artigo 9º da Lei do Estágio, as empresas privadas e também as empresas públicas, elas podem fazer a contratação de estágio. Para isso, ela precisa então fazer um contrato, fazer a celebração de um termo de compromisso com a instituição de ensino e também com o educando. Ela precisa ofertar ali instalações que proporcionam o aprendizado desse estagiário. Essa empresa, ela também vai precisar indicar dentro do seu quadro de funcionários, aqueles que são CLT, uma pessoa para ser responsável por esse estagiário. Lembrando que cada empresa, cada supervisor, ele vai poder ali ser responsável somente por 10 estagiários simultaneamente. Então, uma empresa que for maior, que fizer uma contratação superior a 10 estagiários, ela vai precisar também ali disponibilizar, então, mais do que um supervisor para poder acompanhar esses estagiários. A empresa ela também precisa contratar um seguro obrigatório e esse seguro ele precisa constar ali no contrato, naquele termo de compromisso que foi celebrado ali com a instituição de ensino e com o estudante. Há também uma limitação na contratação desse estagiário, ou seja, a empresa ela não pode contratar quantos estagiários ela quiser. Então fica assim. Quando a empresa ela tem de 1 a 5 empregados, ela pode contratar até um estagiário. Se a empresa tiver de 6 a 10 empregados, então ela pode contratar até 2 estagiários. Se a empresa tiver ali de 11 a 25 empregados, lembrando que empregados são aqueles que são regidos pela CLT, então a empresa ela vai poder contratar até 5 estagiários. E se a empresa tiver mais do que 25 empregados, então ela vai poder contratar até 20% do seu quadro de empregados de estagiário. Então, como é que fica a remuneração, já que essa é uma dúvida muito constante? Bom, se o estágio ele for obrigatório, ou seja, aquele que consta lá no curso do aluno como obrigatório para que ele possa concluir e pegar o seu diploma, ele não necessariamente precisa ser remunerado. Ele vai poder ser remunerado, mas quando o estágio é obrigatório, ele não precisa ser remunerado. Em caso, o estagiário ali que ele tenha bolsa, então, ou seja, se ele for remunerado, a legislação, ela também não determina um valor mínimo que deve ser pago para esse estagiário. Então, a empresa ela vai precisar fazer ali uma pesquisa de mercado e vai ser diferente conforme a área de atuação da empresa. Por exemplo, um escritório de advocacia que contrata estagiário, provavelmente ele vai ter um valor superior a uma empresa, por exemplo, de outro tipo de prestação de serviço, Porque o estudo desse aluno, o tempo de formação desse aluno e as atividades desse estagiário, vai ser diferente. Então, mas não existe uma regra. Lembrando que a empresa ela precisa fazer uma pesquisa de mercado até para que a oferta de bolsas de estágio ela seja ali bem vista, pelos estudantes que procuram estágios naquela área. Além da remuneração, o estagiário, ele vai ter direito também às férias. Isto quando ele faz o recebimento de bolsas, Então, se ele recebe uma remuneração, essas férias serão remuneradas. Mas mesmo que ele não receba a bolsa, ele terá direito às férias. Essas férias,
Diferente das férias, né, dos empregados que são regidos pela CLT, essas férias elas não têm o adicional de 1/3. Ou seja, se o estagiário ele trabalhar por mais de um ano, né, por mais de 12 meses, ele terá direito a férias de 30 dias remuneradas, ou seja, ele vai ficar 30 dias em casa descansando. A bolsa que foi ali acertada no termo de compromisso dele deverá ser pago ali na data que a empresa costuma fazer, na data determinada, mas ela não será acrescida de 1/3. E com relação aos benefícios, que também geram muitas dúvidas, né? Quais são os benefícios que a empresa ela precisa conceder ao estagiário? Quando o estágio ele recebe bolsa, né? Quando foi acertado ali com o estagiário uma remuneração, é devido o pagamento de vale transporte e também o seguro de vida. Vocês lembram que nós falamos que tem o seguro de vida lá no termo de compromisso. Já benefícios como plano de saúde, auxílio alimentação, a assistência odontológica, nesse caso não é obrigatório. A empresa ela pode fazer a concessão desses benefícios por liberalidade, né? Se ela quiser fazer a concessão, até para poder tornar ali aquela vaga de estágio mais atrativa, mas ela não é obrigada. Quando o estágio ele não é remunerado, a empresa ela também não precisa também pagar o vale transporte. E quando não for remunerado também, o seguro de vida ele vai ter que ser assumido pela instituição de ensino. Ou seja, mesmo que o estágio ele não seja remunerado, o seguro de vida ele vai ser obrigatório em todos os casos, certo? Bom, e com relação a 13º salário, né, já que nós estamos falando ali dos direitos, né, dos benefícios que esse empregado ele pode ter. Então, apesar, né, de a Constituição Federal ela garantir, né, este direito aos empregados, o estagiário ele não é um empregado. Então, assim, na lei, né, que nós falamos, a lei do estágio, que é a lei 11.788, ela também não obriga a empresa a fazer o pagamento do 13º. Então, a empresa ela tem a liberalidade de fazer. Existem casos de empresas que, quando chega no final do ano, quando ela vai fazer ali o pagamento dos demais empregados do 13º, ela paga também uma gratificação para os estagiários, mas isso não é obrigatório. Fica por mera liberalidade da empresa. Então, agora que nós já conhecemos um pouquinho aí sobre os benefícios, o pagamento desse funcionário, uma outra dúvida que surge também é com relação à carga horária. Quantas horas esse estagiário ele pode trabalhar? Então, assim, para os estudantes do ensino fundamental e da modalidade EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, esse estágio ele vai poder ser no máximo de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Já para os demais estudantes, ou seja, os estudantes do nível médio, do nível técnico e do ensino superior, essa carga horária do estágio ela pode ser de até 6 horas diárias e 30 horas semanais. Relembrar quais são as obrigações na contratação e quais são as diferenças da contratação de um estagiário para um CLT? Bom, quando nós falamos, né, de contratação, ambos precisam ter um contrato. No caso do CLT, nós temos ali um contrato de trabalho e, no caso do estagiário, é necessário que seja ali celebrado, além do contrato, né, de conversar, de ser acertado com o estudante, ele também vai ter que ser acertado com a instituição de ensino a qual esse estudante ele tem ali a sua matrícula regulamentada. Lembrando que esse contrato ele pode também ser feito por intermédio de uma terceira. Então é muito comum ter outras empresas que celebram, né, esse termo de compromisso de estágio. Então tem empresas do terceiro setor, por exemplo, CIEE, NUB, SENAC, que fazem, né, essa contratação. Inclusive eles têm um banco de dados, né, ali com pessoas que estão disponíveis, né, estudantes que estão disponíveis para estagiarem nas mais diversas empresas, né, vai depender muito do ramo de atividade dessa empresa. A jornada de trabalho também é diferente. Então, enquanto a CLT, nós temos ali uma carga horária máxima semanal de 44 horas, a carga horária do estágio vai variar entre 20 e 30 horas. E também a remuneração, né? Então, os empregados regidos pela CLT têm um salário mínimo para receber, ou salário mínimo regional, nacional,
ou o salário mínimo que é estipulado ali pela categoria. Já o estagiário, ele não tem esse salário mínimo obrigatório para a empresa fazer o pagamento. Então, a empresa ela pode verificar de acordo com as suas condições e de acordo com as remunerações pagas no mercado, ela pode fazer esse levantamento para oferecer essa bolsa, né, de estudo para o estagiário. E com relação ao 13º, FGTS e INSS, por exemplo, os estagiários eles não têm esse direito, que são os direitos básicos quando a gente está falando de um contrato CLT. Então, são contratos bastante diferentes. E lembrando também que outros benefícios, como plano de saúde, vale alimentação, assistência odontológica, também não são obrigatórios no contrato de estágio, ficando ali de forma liberal para a empresa, né? Se a empresa quiser fazer a concessão desses benefícios. E aí, ficou ainda alguma dúvida? Então comenta aqui embaixo que nós vamos te responder. E se você quer acessar o conteúdo mais atualizado do Brasil da área trabalhista, departamento pessoal e e-social, clique aqui no primeiro link que aparece aqui embaixo e conheça Nitflix, que é a nossa plataforma de cursos rápidos que contam com mais de 70 cursos para você se especializar na área. Meu muito obrigada por você assistir até aqui, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!